A gente volta a falar da gravidade das queimadas, da destruição da mata em todo o Brasil, mas focando mais uma vez na situação de Brasília. A gente vai voltar a falar com a repórter Luciana Amaral. Ela está ali num dos acessos ao Parque Nacional de Brasília. E ela traz informações exatamente de como está sendo o combate às chamas naquele local. A Luciana, neste momento, está com o Coronel Pedro Aníbal, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. E a gente sabe como é difícil esse trabalho, a gente sabe como esse trabalho chega a ser doloroso, especialmente para quem vive em Brasília, mas o comandante tirou um pouco do seu tempo para conversar com a nossa equipe do CNN Prime Time. Luciana, por favor. Obrigada, Márcio. Coronel, primeiramente, muito obrigada por estar aqui, aceitado essa entrevista aqui conosco. A gente quer saber como vai ser o trabalho agora à noite dos bombeiros. A gente sabe que a visibilidade fica muito pior do que de dia em relação ao trabalho, mas vai ser então um trabalho de vigilância, de não deixar voltar o fogo que foi extinto e também em relação ao rescaldo, um combate ao rescaldo, ao que ainda está ativo. O senhor pode explicar para a gente, dar mais detalhes? Sim, boa noite a todos. Primeiramente, nós vamos trabalhar intensamente no período noturno. Faremos a vigilância das áreas onde o incêndio já foi extinto, bem como vamos monitorar a área que ainda temos focos de incêndio. Além disso, faremos o rescaldo dos pontos quentes para evitar novas reignições. Coronel, eu queria fazer uma pergunta para o senhor rapidamente. Aqui é Márcio falando do estúdio de São Paulo. Que tipo de ajuda seria necessária para vocês fazerem com mais velocidade esse trabalho? Precisariam de receber mais bombeiros, mais homens, mais equipamento? O que faltaria para a gente ter um combate mais efetivo? E não digo que não esteja sendo efetivo, mas mais rápido para dar tranquilidade e segurança, não apenas a vocês, mas à população de Brasília. Na verdade, o Corpo de Bombeiros de Brasília detém todos os materiais e recursos necessários para o combate a incêndio. O que a população às vezes tem a sensação de demorar um pouco mais é justamente por conta das condições climáticas. Nesse período nós temos temperaturas elevadas, umidade muito baixa e ventos muito intensos. Então tudo isso influencia no comportamento do fogo. Mas, em termos de material e de recursos humanos, o CBMDF está bem dotado e, com certeza, brevemente, nós já teremos todo o controle da situação. Pergunta, vocês já tiveram alguma prova ou já se defrontaram com alguma prova do que poderia vir a ser um incêndio criminoso aí no Parque Nacional de Brasília? Não, nesse momento, o CBMDF, o Bombeiro de Brasília, a gente se dedica integralmente a combater e controlar o incêndio. Após o incêndio extinto, aí sim vamos trabalhar na parte pericial, juntamente com os órgãos, a Polícia Civil, a Polícia Federal, se for o caso, para investigar as causas e onde o incêndio se iniciou. Se for possível, aí sim identificar o agente causador. Márcio, se possível, então, também, só perguntar também aqui ao coronel em relação à situação enfrentada agora, que a gente está prestes a ir para a segunda maior estiagem daqui da capital federal. A gente sabe que os ventos também estão muito fortes, umidade relativa do ar baixíssima. O que realmente mais atrapalha agora no combate em relação aos ventos e o que está sendo diferente, né, em relação à dificuldade de combater o incêndio agora, nessa situação toda, que parece estar um pouco mais grave do que a gente já tem visto? Na verdade, os fatores climáticos eles influenciam muito no desenvolvimento de qualquer incêndio florestal. Como a gente já está num período longo de estiagem, naturalmente a vegetação ela perdeu bastante umidade, a gente está num período com pouca umidade relativa do ar e tudo isso influencia no comportamento. A exemplo de anos anteriores, por exemplo, ano passado, onde nós tivemos um período de estiagem um pouco menor. Então tivemos menos problemas com incêndios. Obrigada, coronel, pela entrevista. Márcio, volto contigo no estúdio. Agradeço muito ao coronel Pedro Aníbal e, claro, a você também, Luciana Amaral, que falou com a gente direto lá do Parque Nacional de Brasília.